A aula de hoje é sobre a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e as tecnologias na educação. A BNCC apresentou em 2018 a preocupação com a formação integral dos nossos alunos, público nativo que estão imersos na cultura digital. A educação hoje no Brasil tem uma concepção de educação integral de forma a contemplar todas as dimensões do desenvolvimento humano. Estas dimensões envolvem a parte cognitiva, física, acadêmica, intelectual, emocional, social e cultural dos nossos alunos. A educação brasileira está com o olhar direcionado para o desenvolvimento destas dimensões. Esta ideia é proposta na BNCC, no qual o currículo brasileiro deverá ter foco no conhecimento, potencializando o desenvolvimento de habilidades e atitudes. Uma preocupação da educação é o preparo dos alunos para a realidade que o século XXI nos impõe. É necessário desenvolver nos alunos a capacidade de usar esses conhecimentos na sua vida. O século XXI apresenta novas ferramentas no qual nos permite resolver problemas multidisciplinar. Temos que estar preparados para enfrentar estes novos desafios, né? Requer dos profissionais da educação novas habilidades e competências, e para atender a demanda de aprendizagem desse novo público que se encontra nos bancos escolares, os professores deverão estar preparados. Mas afinal, o que é a BNCC? A BNCC é um conjunto de conhecimentos e habilidades que cada estudante deve aprender na educação básica. A BNCC é um documento de caráter normativo. Ele vai nortear a construção dos currículos das escolas públicas e privadas. A BNCC, ela tem 10 competências gerais. Essas competências devem ser desenvolvidas de forma integrada aos componentes curriculares, ao longo de toda a educação básica. Habilidades, atitudes e valores essenciais para a vida do século XXI. A Base Nacional Comum Curricular é um documento que define as habilidades essenciais para todos os alunos da educação básica. Mas atenção! A base não é um currículo, ela é o ponto de partida. A BNCC destaca 10 competências gerais que contemplará todas as dimensões do desenvolvimento humano. Enfatiza que os novos currículos devem desenvolver estas competências gerais para ajudar os alunos a resolverem os problemas da vida cotidiana. E essas competências gerais não devem ser desenvolvidas de forma isolada. Elas devem estar conectadas com as habilidades dos componentes curriculares. As 10 competências gerais são: 1. Conhecimento é aonde o aluno deverá ter o repertório do conhecimento sobre o mundo físico e sobre o mundo digital. A competência 2, que é o pensamento científico, crítico e criativo, é fazer com que o aluno pense cientificamente e investigar novas soluções. Na competência 3, que é o repertório cultural, ele deve conhecer e produzir arte. E na quarta competência, que é a comunicação, ele deve utilizar essa capacidade de usar múltiplos meios de comunicação. A quinta competência, que é a cultura digital, é para o aluno conhecer o mundo da tecnologia, lidar com as ferramentas lógicas, fazer o melhor uso das tecnologias. A competência 6 é o trabalho e projeto de vida, desenvolverem projetos. A sétima é a argumentação, é a capacidade de argumentar, respeitar a opinião do outro. A competência 8 é o autoconhecimento e o autocuidado, é a capacidade de conhecer o seu próprio corpo e suas emoções. Na competência 9, a empatia e cooperação, é conhecer o mundo onde vive e ser agentes de transformação. A competência 10 é responsabilidade e cidadania, desenvolvimento da autonomia. Agora vamos ver um vídeo onde fala detalhadamente de cada uma dessas competências. A competência 1 fala da capacidade dos estudantes valorizarem e utilizarem conhecimentos sobre o mundo para entender, explicar e intervir na realidade.
ela dialoga com todos os componentes curriculares. Fala, por exemplo, da importância do currículo ser motivador, de estimular o desejo de aprender, a curiosidade, a vontade realmente de lidar com o conhecimento. Fala também de metacognição. O que é isso? A importância do currículo prever momentos para que os alunos pensem: o que eu estou aprendendo? Como que eu aprendo? Por que eu estou aprendendo cada uma dessas coisas? Aquela básica perguntinha que os estudantes gostam de fazer: mas para que eu estou aprendendo isso? Isso vai me servir para quê? É importante que haja espaço para eles discutirem essas coisas. Também fundamental que eles possam aprender a buscar informação. Onde eu encontro informação? Como eu faço a curadoria para saber se essa informação é verdadeira ou falsa? Se ela realmente é uma informação de qualidade? Como eu faço perguntas? É importantíssimo que o currículo também fale da aplicação do conhecimento, que tenham habilidades sobre como utilizar o conhecimento, o que fazer com aquele conhecimento, como aplicar esse conhecimento na vida prática, com projetos, com trabalhos de pesquisa. Por fim, é importantíssimo que os currículos prevejam espaço para desenvolver toda essa noção de contextualização do conhecimento. Como que esse conhecimento sobre os mais diversos assuntos dialogam com a minha realidade, com a comunidade em que eu vivo, como essas coisas estão imbricadas. A competência 2 fala da capacidade dos alunos usarem o pensamento científico, mas também a criticidade e a criatividade para investigar a realidade e também resolver problemas, criar soluções para os problemas do mundo. Essa competência também dialoga com todos os componentes curriculares. Ela envolve, por exemplo, a habilidade de fazer perguntas. Como que a gente vai obter conhecimento se a gente não sabe perguntar? Não tem aquela curiosidade, aquela capacidade de entender o que a gente realmente quer saber sobre um determinado assunto. Também diz respeito à capacidade de interpretar os dados, as informações que a gente coleta com essas perguntas que a gente faz. Importantíssimo isso está nos currículos de ciências humanas, de ciências da natureza, mesmo de linguagens e matemática. Essa competência também tem que entrar no currículo para desenvolver a habilidade de usar lógica, usar intuição, dedução para fazer investigações sobre a realidade. Especialmente quando os estudantes estiverem desenvolvendo processos de pesquisa, pesquisas de campo, estudos, experiências em laboratório, é importante que os currículos prevejam a habilidade deles de formularem hipóteses, testarem essas hipóteses, chegarem a conclusões a partir de evidências e também fazerem a síntese das conclusões todas que eles tiram a partir dos seus experimentos. Por fim, para experimentar toda essa parte da criatividade, é fundamental que os currículos prevejam momentos em que eles vão desenvolver a capacidade de explorar ideias, de ter novas ideias, de criar soluções para problemas e de, obviamente, executar, botar todas essas ideias em prática. A competência 3 fala da expansão de repertório cultural, dessa capacidade dos estudantes valorizarem, fruírem e produzirem arte e cultura. Essa competência, ela dialoga principalmente com as áreas de linguagens e de ciências humanas. Os currículos precisam incluir habilidades relacionadas à capacidade dos estudantes de fruírem, de apreciarem as mais diversas manifestações, tanto artísticas quanto culturais, inclusive para desenvolver a sua sensibilidade. Também é importante que os currículos incluam a capacidade desses estudantes de se expressarem através de arte e cultura. Também, especialmente nas artes, nas ciências humanas, é fundamental
fundamental se inserirem nos currículos habilidades relacionadas à construção de identidade, para que os estudantes compreendam a cultura na qual eles vivem, comparem essa cultura própria com outras culturas e possam ir desenvolvendo esse senso de identidade, de pertencimento. Mas os currículos também precisam incluir essa dimensão da multiculturalidade, abrir os horizontes para que esses estudantes conheçam muitas outras culturas, possam entender e respeitar essa diversidade toda de manifestações, inclusive artísticas e culturais, de diversos países, de diversas partes do Brasil. E falando em diversidade, é importantíssimo que os currículos, principalmente na área de ciências humanas, possam incorporar essa discussão sobre a diversidade, né? Como que os conflitos surgem, por que a gente precisa respeitar e, mais do que isso, valorizar essas diferenças, como é difícil conviver em sociedades diversas, mas também quais os benefícios e a riqueza da gente conviver com tantas pessoas diferentes. A competência 4 fala da capacidade dos estudantes utilizarem as mais diversas linguagens para se expressar, para trocar experiências, falar de ideias, de sentimentos, produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Essa competência ela dialoga principalmente com a área de linguagens, mas em termos de prática pedagógica ela pode também ser utilizada e desenvolvida por todos os outros componentes curriculares. É importante incluir no currículo a habilidade dos estudantes de escutarem, de entenderem o que os outros dizem com respeito, com abertura, com interesse e curiosidade. Também é fundamental que os componentes curriculares da área de linguagens incluam no seu currículo muitas habilidades relacionadas à capacidade dos estudantes de se expressarem, de utilizarem a linguagem verbal com precisão, com clareza, também a linguagem escrita, de interagirem com diferentes interlocutores, garantindo que aquilo que eles estão dizendo está sendo compreendido pelo receptor. Importante também que o currículo preveja habilidades relacionadas à capacidade dos estudantes de debaterem ideias, de discutirem, mas com respeito, promovendo realmente entendimento entre as partes. Por fim, é fundamental que os currículos, inclusive numa interface entre essa competência e a da comunicação digital, preveja habilidades relacionadas à capacidade dos estudantes de se comunicar em várias linguagens, utilizando todo tipo de mídia, para que eles realmente possam se apropriar da tecnologia como forma de fazer suas ideias se espalharem pelo mundo. A competência 5 fala da capacidade dos estudantes de compreenderem e utilizarem tecnologias com ética, criticidade, tanto para obter informação, quanto também para produzirem e serem protagonistas do mundo. Ela dialoga com muitos componentes curriculares e alguns em especial. Por exemplo, a capacidade de utilizar as ferramentas digitais, ela pode ser explorada no currículo de todas as disciplinas. Então, como usar o computador, a tecnologia para pesquisar informações, para, por exemplo, apresentar o resultado de um trabalho, isso pode acontecer em todos os componentes curriculares. Na matemática, também é bem interessante explorar toda essa capacidade dos alunos de entenderem a lógica de programação, o pensamento computacional, esse universo dos algoritmos que falam das regras, dos fluxos de funcionamento de todos os programas que a gente usa no computador, nos aplicativos, no celular. É muito importante que no currículo de ciências humanas, de linguagens e até de ciências da natureza se possa incluir ali habilidades relacionadas à capacidade de compreender os impactos da tecnologia no mundo, nos comportamentos, inclusive para desenvolver nos estudantes a capacidade de usar esses recursos com ética e também de forma adequada.
A competência 6 fala da capacidade dos estudantes de usarem todos os seus conhecimentos para tomarem decisões sobre sua vida profissional, sobre o seu projeto de vida, mas tudo isso com liberdade, autonomia, ética. Várias escolas e redes construíram atividades especiais para trabalhar ou em estudo dirigido ou em projeto de vida com essa competência. Mas ela também pode fazer parte do currículo, principalmente das áreas de ciências humanas e de linguagens. Então é fundamental que os currículos prevejam habilidades relacionadas à capacidade dos estudantes de se organizarem, inclusive organizarem seus estudos, mas também pensarem em seus sonhos, em suas aspirações e poderem planejar como alcançar aquilo a que eles se propõem. Também é fundamental que esses currículos trabalhem as questões ligadas à perseverança, manutenção de foco, persistência. E é importante também que os currículos prevejam habilidades relacionadas à capacidade dos alunos de avaliarem suas metas, seus sonhos, porque elas podem mudar, porque elas podem exigir outras estratégias para serem alcançadas. São habilidades que não são trabalhadas de forma cotidiana ainda nas escolas, por isso mesmo é importante pensar com carinho em como incluí-las no currículo. Quem sabe quando estivermos discutindo sobre identidade ou talvez sobre o mundo do trabalho, não pensando em profissionalização, porque a gente ainda está falando de ensino fundamental, e nessas discussões aproveitar o gancho e falar também de quais são então aquelas profissões que interessam, quais são os sonhos que a gente tem, que pessoa a gente gostaria de ser na nossa vida adulta. O importante é que o currículo preveja momentos intencionais para que de fato os estudantes possam pensar sobre as suas potências, sobre os seus desejos e como eles vão realizar tudo isso, tanto no nível pessoal, quanto profissional, quanto no nível da cidadania, da sua atuação social. A competência 7 fala da capacidade dos estudantes de argumentarem com base em fatos, evidências, de maneira consistente, para defender ideias, construir acordos coletivos, sempre levando em consideração direitos humanos, consciência socioambiental, ética e responsabilidade. Essa competência é o esforço conjunto das áreas de ciências humanas, ciências da natureza e linguagens. Por isso é fundamental que esses componentes curriculares, essas áreas do conhecimento, incluam nos currículos habilidades relacionadas à capacidade dos estudantes realmente construírem argumentações claras, robustas, recheadas de informações que eles vão obtendo no próprio lidar com o conhecimento, nas coisas que eles vão aprendendo, nas pesquisas que eles vão fazendo. Mas também é fundamental que as práticas pedagógicas criem oportunidades para que eles confrontem suas opiniões em debates respeitosos, dialogados, de maneira bem interessante, harmônica, em que o confronto seja de ideias e não de pessoas. Também é fundamental que os currículos prevejam habilidades relacionadas a uma compreensão maior do mundo e principalmente dos temas contemporâneos, para que as opiniões que os estudantes defenderem possam estar balizadas por questões como direitos humanos, como os avanços em relação às questões ambientais, às questões sociais relacionadas à diversidade. Por isso é fundamental também que os currículos de ciências humanas e ciências da natureza ofereçam conhecimento suficiente, base suficiente para que os estudantes possam compor a sua visão de mundo e principalmente as suas opiniões com base nessas evidências, mas também com base nessa consciência socioambiental. A competência 8 fala da capacidade dos estudantes de se conhecerem, de se apreciarem, de saberem lidar
e cuidar da sua saúde e das suas emoções. O desafio de inserir essa competência nos currículos tem muito a ver com o fato da gente já trabalhar com essas questões na escola, mas de maneira não intencional. Nas ciências da natureza e educação física, vale inserir uma série de habilidades relacionadas à capacidade do estudante de conhecer o seu corpo, de cuidar bem dele, de se afastar de situações de risco, desenvolver o seu bem-estar e qualidade de vida, mas também de lidar com as mudanças próprias do crescimento. Os currículos de artes e ciências humanas podem contribuir principalmente com a questão do autoconhecimento, da construção de valores, de identidade, a gente compreender quem a gente é e por que a gente é desse jeito, quais as influências da cultura, da nossa família, do mundo em que a gente vive na construção dessa identidade. Também pode abrir espaço, e é importante que o faça, para que os estudantes pensem sobre as suas fragilidades e suas potências, desenvolvendo cada vez mais esse sentimento de autoestima, de apreciação por si, que o currículo de matemática também pode ajudar muito no desenvolvimento de autoconfiança. Quanto mais complexos os problemas que eles conseguem resolver, quanto mais eles acreditam que são capazes de resolver esses problemas, mais também eles se sentem confiantes para resolver os grandes problemas que eles enfrentarão na sua vida. Mas vale ressaltar que essas questões como autoestima, autoconfiança, autoconhecimento acontecem muito nas relações, nas oportunidades que são criadas no ambiente escolar. Então, a relação que o professor estabelece com o aluno, que os alunos estabelecem entre si, vai ser determinante também para não só a aprendizagem, o desenvolvimento, mas para o exercício dessas capacidades. A competência 9 trata da capacidade dos estudantes de exercitarem a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação para estabelecerem relações com o outro de maneira mais respeitosa, mais harmônica, sem preconceitos de qualquer natureza. Essa competência dialoga muito com currículos de ciências humanas, de linguagens, mas também vai ser muito desenvolvida na prática pedagógica e no ambiente escolar. Nos currículos é importantíssimo inserir habilidades relacionadas à valorização da diversidade, principalmente a partir da discussão dos grandes conflitos que existem no mundo, que existem na nossa sociedade, as questões das desigualdades, das injustiças, para que realmente a gente possa desenvolver conhecimentos e capacidades nesses estudantes de mediarem conflitos, de lidarem com a violência, de construírem uma cultura de paz. Nos currículos de linguagens, por exemplo, é importantíssimo que se insiram habilidades relacionadas à capacidade de compreender a opinião, o sentimento do outro, de levá-los em consideração, de se colocar no lugar do outro, coisa que também é fundamental que aconteça nas práticas de sala de aula. Importantíssimo também que se insiram nos currículos habilidades relacionadas à capacidade de diálogo, de colaboração, de convivência, principalmente através da construção de regras de convivência na própria escola e, quem sabe, também da inclusão de habilidades que discutam como está a convivência no mundo, na nossa cidade, no nosso país, que conflitos são esses e como que a gente pode ser agente de mediação de todas essas crises de relacionamento pelas quais a gente passa. A competência 10 fala de responsabilidade e cidadania, da capacidade dos estudantes agirem pessoal e coletivamente de forma a construir uma sociedade mais solidária, justa, ambientalmente e socialmente responsável. A importância dessa competência demanda que ela esteja inserida no currículo de todas as áreas do conhecimento,
seja por meio da associação dos conhecimentos adquiridos nos mais diversos componentes curriculares, com os grandes problemas que a gente enfrenta no mundo, os problemas da atualidade, os problemas crônicos que a gente carrega na nossa sociedade, como também a partir de atividades que estimulem o protagonismo do aluno. Primeiro, um protagonismo no seu grupo mais próximo, e isso se expandindo para o âmbito da escola, da comunidade, quem sabe até chegando ao estímulo a eles proporem soluções para grandes problemas do mundo. Por isso é fundamental que, principalmente na área de ciências humanas, eles possam conhecer sobre os seus direitos, sobre os seus deveres, as suas responsabilidades enquanto cidadãos. Que nos currículos de artes, de educação física, de ciências da natureza, eles possam falar sobre a tomada de decisões e como elas impactam na sua vida pessoal, como impactam também nas questões sociais e ambientais do mundo. Que a ética seja um tema, que seja motivo de discussão no currículo, mas que também seja tema das práticas pedagógicas, das atividades que acontecem na escola, para que nada passe incólume, para que todas as questões antiéticas ou de ética duvidosa possam ser discutidas. Por fim, é fundamental que os currículos prevejam atividades em que os alunos vão, sim, exercer sua cidadania na prática, seja por meio de uma horta, seja por meio da solução de um problema grave que está acontecendo no seu bairro, enfim, que de fato os currículos prevejam atividades, habilidades que desenvolvam essa capacidade dos alunos serem agentes de transformação da sua vida e do mundo. Na BNCC, as 10 competências conversam com as habilidades de cada componente curricular de forma interdisciplinar, oferecendo uma aprendizagem significativa para o aluno. As tecnologias também são contempladas em todos os componentes curriculares. Todas as áreas de conhecimento e seus componentes curriculares fazem menção à tecnologia. Na área de linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas. No caso, por exemplo, da língua portuguesa, das 391 habilidades, 10 fazem menção à tecnologia. Então, nas áreas de arte, educação física, língua inglesa, matemática, ciência, geografia e história, todas elas fazem menção à tecnologia. Observamos que o mundo hoje, ele sofreu transformações aceleradas, principalmente nas 2 últimas décadas, com a chegada das tecnologias. Alguns fatos anteriormente eram inimagináveis, como, por exemplo, a capacidade tecnológica do atual celular, conhecido hoje como smartphone, e ele é um smartphone. Por quê? Porque ele é uma convergência de mídias, e nessa convergência de mídias ele é conectado com a internet. Está alocado nas mãos da maioria da população desse globo terrestre. É mais potente do que a tecnologia que o homem mandou para a Lua, né? Como imaginar isso há tempos? Em quanto tempo ocorreu essa transformação? Então, nós temos diversos desafios com o advento da tecnologia e a sua evolução. É uma evolução que impactou significativamente a vida do cidadão. Tivemos um tempo para digerir e acompanhar muitas transformações. No entanto, com o passar dos tempos, as transformações passaram a ter um tempo reduzido. Entre uma evolução e outra, o tempo ficou curto para percebermos o quanto conseguimos acompanhar a evolução, por exemplo, de uma tecnologia para outra. Logo, uma tecnologia fica obsoleta e muitos não conseguiram ter acesso quando ela foi criada. É um ritmo acelerado que impõe uma velocidade de transformação avassaladora. Não acompanhamos devido à magnitude geográfica do nosso planeta, não acompanhamos porque não tivemos acesso, não acompanhamos porque o tempo de exploração foi curto e logo outra tecnologia substituiu. Seja pelas diferenças sociais, financeiras, políticas e de exclusão de pessoas, não estão conseguindo acompanhar essas transformações. Apesar do mundo estar globalizado e conectado com enxurradas de informações, não sabemos às vezes o que fazer, visto que em alguns momentos é possível passar os olhos. Neste século XXI, já evidenciou-se a necessidade de desenvolvermos habilidades e competências para aproveitar o melhor que o mundo digital disponibiliza para facilitar o processo de execução de atividades que temos que executar
Isso impulsiona o ser humano a ir em busca de mais. A BNCC chegou como uma proposta que orienta se utilizem estratégias de ensino e de aprendizagem que integrem a tecnologia ao currículo. Agora vamos assistir um vídeo bem detalhado sobre as tecnologias na educação e na BNCC. Oi, eu sou o Matheus, eu estou cuidando aqui da área audiovisual do canal e hoje a gente vai conversar sobre a quinta competência, que é a cultura digital. É algo que eu já nasci assim sabendo, está quase injetado no meu sangue, e a gente vai falar um pouquinho com algumas pessoas da área. E como essa cultura digital chega à escola? E como é que ela entra, né, na BNCC, que está agora se iniciando esse debate? Então é muito interessante, porque a escola vem já há muito tempo discutindo como é que utiliza a tecnologia, na sala de aula principalmente, né? Então, os professores já se habituaram a usar tecnologias como processador de texto, como e-mail, como documento e principalmente como uso de PowerPoint, projetor, lousa eletrônica, várias formas de uso. Mas esse uso ainda é para apoiar a atividade do professor. Nós estamos falando de um uso de tecnologia no qual a gente possa usar, né, os aparatos eletrônicos sem serem objetos de apoio, mas sim que a gente possa pensar, ensinar e aprender com eles. Acho que um outro ponto interessante sobre a questão da cultura digital diz respeito a como se colocar no mundo. Uma forma de se colocar no mundo é através do consumo dessas mídias digitais. A outra, que é muito menos trabalhada, é através da produção. Eu produzindo não só informações, mas também ferramentas, tecnologias. E esse é um ponto que pode ser trabalhado dentro da educação. Se antes a gente falou da pesquisa, da gente consumir informações da internet, dos meios digitais, agora então o outro ponto é como a gente produz, como a gente se coloca. Porque a gente está numa sociedade onde a gente não só deve consumir, mas também produzir. E o que quer dizer produzir? É se colocar no mundo. Né? Como que eu me expresso no mundo? Não diz respeito somente à produção de artefatos, de bens de consumo, mas como eu me coloco, como eu me expresso, como eu me exponho no mundo. Para eu poder me expor no mundo, eu preciso ter uma boa leitura desse mundo. Eu preciso aprender a ler. E, de novo, é diferente a leitura que a gente faz no âmbito do meio físico para o digital. Hoje, por exemplo, eu estou aqui no meio físico, eu consigo fazer a leitura desse espaço onde eu estou. Se eu entrar no meio digital, no computador, eu posso ler eu posso fazer uma leitura de mundo do que está acontecendo na França, na Rússia, nos Estados Unidos ou qualquer outra cidade que eu queira. Então, a leitura do espaço, ela amplia, ela se modifica quando eu entro também no âmbito digital. Não só por eu poder ir para outros locais, mas também pelo fato de eu estar indo através de uma mídia diferenciada. As sensações, as percepções, elas se transformam quando a gente muda do físico para o digital. Lembrando que a gente vive nos dois, né? Então os dois estão convergentes. Assim como a cultura digital, ela está em todos os cantos, ela permeia as nossas vidas, é dessa forma que ela deve entrar no currículo da escola. Não como uma disciplina estanque, mas sim permeando todo o currículo, todas as disciplinas. Qualquer área de conhecimento, matemática, português, ciências, elas podem utilizar como meio de ensinar o aluno a tecnologia digital. É óbvio que é importante ter disciplinas como pensamento computacional, como mídias digitais, como cultura digital, para aprofundar o conhecimento nessas áreas específicas. Mas, como uma prática, como um meio pedagógico, a tecnologia pode permear
todo o currículo. E essa é uma excelente prática para apoiar a inclusão digital do aluno. Afinal de contas, como comentei anteriormente, nós estamos aqui imersos de tecnologia. Essa tecnologia, ela tem que servir a alguma coisa. E no nosso caso, principalmente, né, no Brasil, ela vem a servir para a gente poder construir uma nação, construir pessoas que sejam críticas, que sejam reflexivas, que sejam éticas, mas que também exerçam toda a sua cidadania em sua plenitude. Quer dizer, o aprender e o ensinar com tecnologias, ele tem que ser mais do que usar a tecnologia como um instrumento ou uma ferramenta. Ele tem que ter uma intenção pedagógica que possa dar mais voz para os nossos alunos, empoderá-los para que eles possam viver nesse mundo, né, dessa cultura digital e produzir e entrar em contato com outras pessoas, criar e serem autores. Autores de quê? Autores de um mundo melhor, autores da própria vida e autores de uma comunidade, de uma nação mais justa, mais cidadã e mais ampliada. Percebemos que grande parte da realidade está imersa em tecnologias digitais. Nosso compromisso é com sua apropriação nas práticas pedagógicas, principalmente pensando no apoio às crianças e jovens na utilização crítica de seus equipamentos, para que a construção de conhecimentos e desejos seja para uma sociedade sustentável, inclusiva e justa, diferente de interesses corporativos de crescimento econômico irresponsável. O barco da cultura digital não veleja suavemente, ele atravessa nossas rotinas ultra rápido, levado por ondas elétricas e eletrônicas. Mas é sempre bom lembrar que ainda estamos no comando. No entanto, sem a busca de reflexão e equidade, essa embarcação nos deixará à deriva, seja na infomaré ou na nuvem. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, toque o sininho, compartilhe, comente, dê o like, expresse sua opinião e até o próximo. A tecnologia possui um papel fundamental na BNCC, de forma que a sua compreensão e uso são tão importantes que um dos pilares da BNCC é a cultura digital e como ela deve ser inserida no processo de ensino e aprendizagem. As novas relações de aprendizagem por meio da tecnologia ganham espaço expressivo em 2 competências da BNCC entre 10 delas. Enquanto uma diz respeito ao digital como uma das linguagens a serem utilizadas, a outra foca totalmente no aprofundamento do uso do senso crítico. Na 4ª competência, que é a comunicação, ela diz o seguinte: utilizar diferentes linguagens, verbal, abre parênteses, oral ou visual motora, como libras e escrita, fecha parênteses, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. A 5ª competência, que é a cultura digital, ela diz o seguinte: compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. As transformações e as atitudes da sociedade, elas estão sendo atropeladas pela velocidade com que as tecnologias digitais de informação e comunicação, as TDIC, se impõem aos indivíduos nela inseridos. E no cenário educacional não está sendo diferente. Segundo o professor Valente, no ano de 2014,
As tecnologias digitais de informação e comunicação, as TDIC, estão sendo utilizadas na educação e passam a fazer parte das atividades de sala de aula. Estas tecnologias têm alterado a dinâmica da escola e da sala de aula, como, por exemplo, a organização dos tempos e espaços da escola, as relações entre o aprendiz e a informação, as interações entre alunos e professores. Há tempos, a tecnologia transformou a forma como a gente executa as tarefas na nossa vida. Agora, a tecnologia interfere na maneira como a gente aprende e como a gente ensina. Hoje, a gente usa a tecnologia para educar os alunos. É evidente que a educação enfrenta problemas graves em diversos aspectos. No entanto, temos que ter a clareza que a tecnologia não será a salvadora da pátria. A tecnologia, ela empodera o professor. Já é evidente que a tecnologia não o substitui. É de responsabilidade também do professor criar estratégias pedagógicas por meio do ensino híbrido, onde a gente trabalha tanto com o presencial e o virtual, com plataformas. Desta forma, poderá garantir um aumento na qualidade da educação. Para trabalhar com a tecnologia na educação, é preciso que o professor seja um mediador da aprendizagem. Ele deve planejar suas aulas de forma a ser um provocador.